comentar com vocês rapidinho o livro que eu comecei a ler. Eu comecei ontem à noite e eu li só as primeiras páginas, mas esta mulher, Annie Ernaux, ela falou um negócio que eu fiquei matutando de ontem pra hoje e eu quero compartilhar com vocês. Esse aqui é o Olha as Luzes, Meu Amor, e ele tem uma temática muito interessante, muito aleatória, que ela entra no mercado e ela começa a dar umas viajadas, umas devagadas e registra tudo isso aqui. E aí tem um determinado momento no início que ela diz o seguinte, olha só: histórias de vida poderiam ser escritas, sem dúvida nenhuma, a partir dos grandes estabelecimentos comerciais que frequentamos. E aí, eu tenho que concordar muito. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa forma, só que coincidentemente, há pouquíssimo tempo, o Samuel me perguntou uma localização em São Paulo, e eu lembrei que era perto de ele falou o nome de um mercado, que foi um mercado que eu frequentava muito só com a minha avó. Eu acho que eu nunca tinha ido com meus pais lá. Pra quem não sabe, eu nasci e cresci na capital de São Paulo, que é o supermercado Sonda. É muito a cara de vó. Eu vou deixar aqui o íconezinho, que é um menininho, uma menininha, não lembro, com cabelinho loiro, assim. E é um mercado muito bonitinho, muito organizado, muito cara de vó mesmo. E aí quando ele falou esse nome, Sonda, fazia anos que eu não escutava, ele desengavetou tantas memórias que me fez ter vontade de ir lá na esperança de lembrar de mais coisas. Porque sempre tinha um contexto específico que a minha avó me levava pra sair, pra fazer compras ali numa região perto desse mercado, e a gente ia lá depois que o rolê já tinha acabado. Então eu já estava cansada, mas eu estava cheia de sacolinhas com coisas que eu tinha ganhado da minha avó, do meu avô. Aí minha avó parava lá pra fazer as compras e reabastecer o apartamento dela pro final de semana, em que eu estaria lá, dormindo lá, e isso era um momento muito esperado por mim. Então é uma coisa tão banal, mas, gente, que coisa mais corriqueira do que uma avó indo com a neta no supermercado. Mas o que toda essa situação significava tem um valor sentimental muito grande pra mim. Aí, se muito, 3 dias depois que isso aconteceu e eu lembrei de todas essas coisas, eu leio isso aqui e aí a Anne desengavetou. Eu comecei a pensar em vários outros mercados que daí frequentava, né, com os meus pais e tudo mais. E eu tive que concordar muito que realmente dá pra fazer assim, ó. Cadê um livro de crônicas de um autor, de uma autora muito boa? Histórias de vida, histórias de toda uma família, de uma geração, contadas a partir dos grandes estabelecimentos que frequentavam. De supermercado aí, um extra da vida. Tem mais um trechinho que eu queria ler pra vocês, pode? Somos nós que escolhemos nossos objetos e lugares de memória. Ou talvez seja o espírito do tempo que decide o que vale a pena recordar. Os escritores, artistas e cineastas ajudam a elaborar essa memória. Os hipermercados, frequentados em média 50 vezes por ano pela maioria dos franceses há cerca de 40 anos, estão apenas começando a figurar entre os lugares dignos de serem representados. Mas quando olho para trás, percebo que cada período da minha vida está associado a imagens de grandes estabelecimentos comerciais, com cenas, encontros, pessoas. Ontem eu deixei ele na mesinha perto da cama e ficou coisa em cima, só que tava com a lapiseira aqui, né? Ele ficou todo marcadinho. Aí lembrei, comentários aleatórios, né, que eu recebo no Instagram, principalmente, do pessoal com aflição, porque o livro tá marcado, porque eu gosto de dobrar aqui em cima, né? Agora eu tô perdendo um pouco esse costume, mas eu já vou comentar sobre isso. Mas eu tava pensando, apesar de ter muito cuidado com os livros, eu uso capinha protetora, eu faço um monte de coisa e tudo mais, mas ao mesmo tempo, eu acho legal quando o livro fica com cara de lido, ele fica assim com um jeitinho de que foi aproveitado, mesmo que isso envolva ele não estar impecável. Sabe? Ele foi lido e parece que ele foi lido. Eu comentei lá no Insta há um tempo que desde o ano passado, eu acho, eu tô com essa mania lazarenta de dobrar aqui, ó. Dobrar a pontinha da página. Tanto embaixo quanto em cima, mas é mais em cima. Seria sem nenhum problema pra mim, desde que o livro não ficasse, por motivos óbvios, com essa parte, né, a parte mais dobrada, é maior. E aí, na hora de colocar na estante, afeta toda a dinâmica do negócio, porque se aqui tá consideravelmente mais grosso que aqui embaixo, não, né, dá problema. E por causa disso, eu estou diminuindo
a intensidade dessa minha prática tão profana em relação aos livros. Então agora, ó, por exemplo, esse aqui da Anne Ernaux, A Vergonha, tem o quê? No máximo, eu tô olhando e não tô mostrando pra vocês, tem no máximo umas 4 páginas dobradinhas. Eu gosto muito, gente, eu não sei explicar, me dá uma sensação tão agradável, além do post-it, né, em alguns casos, como nesse aqui do Caderno Proibido, que a gente vai ler no clube, e será a minha releitura. Ai, como eu tô animada pra isso, gente, vocês não têm ideia, Eu nem usei post-it, eu só... Tá desfocado, problemas pra focar, cadê? Olha só. Pra galera que tá morrendo de aflição, me perdoem, gente, é a diversidade dentro do time de leitores. Estou, então, em reabilitação, parando de fazer isso, e na releitura de Caderno Proibido, eu vou tirar, conforme eu estiver lendo, eu vou tirar os marcados, tá? E colocar post-it. Eu tava reparando nisso, que envolve hábitos de leitura, porque eu quero fazer um vídeo de como eu leio. Tem um vídeo meu mais antigo, eu não sei se ele tá privado, se ele tá disponível, que, sei lá, há 13 anos eu devo ter gravado isso, que eu mostro uma boa parte daquilo eu ainda faço, mas já passou da hora de atualizar, né? Eu lembro que em 2021 eu gravei esse vídeo, só que eu não gostei e eu apaguei. Eu tenho até o roteiro dele aqui, ó, num caderno de tudo. Deixei essa... Olha aqui. Hábitos de leitura. Aí quando eu peguei pra reler o que tava aqui, eu reestruturei e acrescentei mais algumas coisas. Então eu tô pra gravar esse vídeo de hábitos de leitura. E uma das coisas, né, que é muito forte em relação a isso, que eu falei agora há pouco, da releitura, né? Tem uma coisa que acontece comigo há muitos anos, porque eu sou uma leitora de releituras há muitos anos, que é, quando eu tô lendo um livro muito bom, eu já entro no modo de pensar, tá, agora vai ser uma experiência legal, mas a releitura vai ser tão melhor. O meu livro, ele já vai estar todo anotado, marcado, eu já vou ter feito várias anotações, ele vai estar todo prontinho, ou seja, eu vou partir de tudo isso na releitura, e não de um livro em branco, entre muitas aspas, né? E numa época em que é tudo muito sobre performance, sobre quantidade, sobre pilhas e tudo mais, eu acho legal falar sobre isso, porque sempre me questionam, mas você fica relendo? E, gente, já teve assim, olha, até assim, tiração de sarro mesmo, de deboche, de falta de respeito, só fica relendo, é só leitura de releitura, mas não tá relendo porque não presta atenção? Não, eu estou relendo porque eu gosto, porque eu quero. E eu tenho essa coisa meio do circular, para não dizer um pouco do obsessivo, desde pequena. Isso é um traço da minha personalidade, porque eu era criança que assistia o mesmo filme várias vezes, sabia quase que de cor as falas do filme, sabe? Até porque, na minha época, a gente não tinha, época de locadora, né, época de fita cassete, a gente não tinha, assim, uma variedade infinita, como na Netflix, tudo bem, não é infinito, mas é muita coisa, pra ficar assistindo coisa diferente toda vez que ia assistir um filminho, né? Já existia uma facilidade, porque eu tinha a minha TV no meu quarto, o meu aparelho de fita cassete e depois de DVD, uma quantidade razoável de fitas, DVDs, enfim, mas ainda assim eu acabava assistindo de novo os que eu mais gostava, do que muitas vezes filmes novos que eu nunca nem tinha mexido, nem tinha assistido. Acho que isso é cada vez mais precioso, da gente fazer as coisinhas que a gente gosta, sabe? Independente se isso se encaixa em certos moldes do que as pessoas fazem, porque são problemas, vamos lá, são problemas que eles acontecem, a grosso modo, enquanto a internet está ligada. Sabe aquela coisa? Se você desliga, se você bloqueia o celular e põe do lado, são problemas que não existem, sabe? Porque, sinceramente, pelo menos entre as pessoas com quem eu convivia, dentro da minha casa e tudo mais, eu jamais imaginei que o ato e o hábito da releitura seria colocado num lugar de desqualificação, nem tô dizendo só do deboche, mas como se fosse um xingamento, nossa, porque, fulana só fica relendo o livro. E o vídeo de hoje, gente, é muito sobre isso. Eu tô pensando e falando aqui um tanto sem filtro, sabe? E agora, o que a gente vai conversar? Das últimas leituras que eu fiz, pode ser? Então vamos lá.
Esse último final de semana chuvoso, eu aproveitei isso como uma desculpa, como uma ótima justificativa para ficar intocada na minha casa. E fiquei lendo Annie Ernaux, aproveitei esse intervalo entre uma leitura e outra do clube, né? Pra fazer um monotemático que me agrada, sabe? E agora só falta um livro dela, gente. Um livro dela pra ler, que é aquele que eu mostrei. Eu sei que a Fósforo tá trazendo mais um, mas eu estou com um pouco de mal-estar, porque eu me acostumei de ficar lendo o livro dessa mulher, entendeu? Eu quero mais. Vocês podem perceber que esses livros, eles estão sem flag nenhuma, só com a atitude profana aqui em cima. Foram livros que me incomodaram mais. Eu até anotei menos. Só um detalhe. Alô, Lenu. Tetralogia napolitana, que forte na referência. Esse aqui eu acho que eu anotei um pouquinho mais. Vamos ver. Deixa eu fazer uma... Esse aqui é a Outra Filha. Vou dizer que esse me deu uma derrubada, tá? Eu ainda vou fazer um ranking aí, vou comentar minha experiência lendo cada um dos livros dela. Mas esse aqui foi pesado pra mim. Pouco anotei. A Vergonha Nada tem de leve também. É um dos maiores. Vamos ver a situação dele. Tá mais de boa. Esse aqui eu achei um pouco mais diferente. Lembrando que quando eu marco assim, ó, um asterisco com a bolinha, são partes que eu volto, seja para anotar, seja para pensar um pouquinho melhor naquilo. Todas essas partes que estão com um asterisco é porque, seja numa releitura ou numa consulta, ou se eu parar para escrever alguma coisa sobre o livro, produzir um conteúdo, sei lá, é porque ali vai ter alguma coisa, entendeu? E já que hoje eu tô meio sem filtro mesmo, tô naquele momento da TPM, assim, sabe? Que eu tô só indo. Eu vou compartilhar uma outra questão aqui sobre esse meu projetinho pessoal de ler Annie Ernaux. Quando eu comecei, eu nem sabia se eu ia comentar, trazer mais pro Instagram e pro YouTube, né? Eu tenho um pouco de preguiça da falta de bom senso das pessoas, para não dizer da falta de inteligência, que é o seguinte: hoje em dia é muito complicado você dizer que você gosta de um livro sem que as pessoas atribuam a você ter gostado da experiência, independente do motivo, a você concordar com tudo que tá no livro, a você idolatrar o autor ou a autora e várias coisas nesse sentido. Então, se eu digo, eu li O Jovem, por exemplo, e gostei, uma parcela considerável de pessoas entendem. Pô, então se ela gostou, quer dizer que ela leu tudo aquilo, ela concorda com tudo, ela teria feito, ela é conivente, ainda mais se tem alguma coisa meio polêmica. Vários livros da Annie Ernaux têm temas polêmicos e ela fala mesmo, ela é tudo muito cru, é tudo muito assim, preto no branco, sabe? O livro, ele não tem uma coisa assim, um lirismo, ela não tenta falar de um jeitinho, é papum, é o fato assim como ele aconteceu. E ao mesmo tempo ela não tá esperando a aprovação de ninguém, porque o negócio já aconteceu há muito tempo. Eu confesso que isso me assusta um pouco, porque quer dizer... Então eu só posso ler um livro que fala sobre algo que eu faria, algo sobre, sei lá, se eu concordo totalmente com a moral do livro. Eu sei que algumas pessoas fazem isso e, novamente, neste canal trabalhamos com a ideia de que somos todos adultos e que cada um faz o que quiser da vida, tá? Não tô falando sobre outras pessoas, tô falando sobre mim. Pra mim, isso não é um problema. Eu, inclusive, gosto de ler sobre pessoas que pensam diferente de mim, que mais do que isso, tem uma vida, experiências, que viveu coisas muito diferentes do que é a minha realidade. E não por acaso, a galera que me acompanha há mais tempo fala que eu sou a leitora das leituras nada a ver, aleatórias, e eu me interesso por uns negócios assim muito diferentão, porque eu, como boa jovem senhora que se mantém longe dos perigos da noite, com os livros de maneira geral, eu furo essa minha bolha da experiência, sabe? Vou mostrar pra vocês os 2 últimos de não ficção que chegaram aqui. Esse aqui foi indicação de uma seguidora minha muito querida, a Laís.
Ela é bióloga, falou que esse aqui é muito bom, que com certeza eu vou gostar. Eu tenho, assim, conhecimento de causa, né? De prática. A questão de alergia. E esse assunto muito me interessa justamente por causa disso, né? Uma família de alérgicos, eu muito alérgica. De introdução dele, comecei a ler o primeiro capítulo para ter um primeiro contato e saber se eu encaixo ele de próximas leituras ou se eu espero um pouquinho. E o ponto de partida para a autora estudar sobre isso e principalmente escrever esse livro foi que o pai dela faleceu por causa de uma picada de abelha. E isso é assim uma estatística mínima, uma probabilidade muito, muito, muito pequena, mas que pode acontecer, né? Foi o que aconteceu com o pai dela. Olha só, nas 2 décadas desde a morte do meu pai, em média apenas 62 norte-americanos, ou seja, 2% da população em geral morreram anualmente em consequência de uma picada de inseto. E assim como existem mais dúvidas do que certezas para várias áreas do conhecimento dentro da ciência, para a questão das alergias não é diferente. Então ela diz que passa a se dedicar, depois desse ocorrido muito triste, ao enigma das alergias. O agravamento das alergias alimentares, cutâneas, respiratórias a insetos e medicamentos continua sendo um dos mistérios médicos mais prementes do século XXI. Por que estamos sofrendo tanto com essas reações? E aí é o que ela vai explicar neste livro, que nada tem de curto, mas parece que muito tem de interessante, né? Mais informações sobre a autora, que eu não conhecia, antropóloga médica. Gostei. E também comprei este daqui, vou abrir com vocês. É daquele autor do A Mente Organizada, vou deixar a capinha aqui. O Lado Bom da Idade. Um neurocientista examina o poder e o potencial de nossas vidas. Livro que fala sobre velhice, me agrada. Livro que fala sobre velhice em relação à ciência, quer dizer, a ciência em relação à velhice, muito me agrada, né? Então, eu garanti, eu peguei uma promoção boa dele. Esse é o tipo de livro que costuma ser mais salgadinho, né, o preço. Então, eu peguei uma promoção muito boa. Se ainda tiver, eu vou deixar o link aqui pra vocês, no box de informações. E como eu acabei de abrir, vou dar uma olhadinha aqui junto com vocês. Vamos dar uma inspecionada. Um neurocientista examina o poder e o potencial de nossas vidas. Ai, que fofinho! A minha querida esposa que nunca envelhece. Vamos ver o sumário. Fala sobre memória. Nossa, memória e senso de identidade, gostei. Biografia do cérebro, gostei. Percepção, inteligência. Relação com filme, jogo. Interessante. Estresse. Olha, sono, movimento, exercício, dieta. Então, são 3 partes e tem um número considerável de páginas só para notas, índice remissivo. Agora a gente vem aqui e dá uma olhadinha no índice remissivo, porque assim a gente tem uma ideia dos grandes temas, autores que ele cita. Nessas horas a gente vê se tem referência à literatura, a autores, né? A gente gosta. Também a outras áreas do conhecimento, que o legal desse tipo de livro é que ele é bem interdisciplinar, né? Ó, já vi um autor bacana aqui. Vamos ver. Olha, tem referência ao Como Mudar Sua Mente, que é do autor do Sob Efeito de Plantas, que eu falei no último vídeo de leituras recentes. O que será que ele fala, hein? Ah, que legal! Esse Franz de Waal aqui é o autor do livro Somos Inteligentes o Bastante para Saber Quão Inteligentes São os Animais. Charles Dickens, nada mal. Esse Norman Doidge também é referência no assunto. Já li livro dele, se eu não me engano. Ai, não acredito, ele faz referência a essa série, Grace and Frank, que é da Netflix, que mostra o estilo de vida de 2 senhoras, que são amigas, e como que é a vida delas na terceira idade. Esse autor, Robert Sapolsky, também é bem importante na psicologia comportamental, escreveu aquele livro Comporte-se, e um recente que foi lançado que é o Determinados, quero ler também. Tolkien e Tolstói aqui só para dar uma temperada na ciência, né, minha gente? Muito bom, gostei. Então, que pé que estamos aqui? Tô acabando A Ciência da Gestação, chuchuzinho de livro.
não ficção, divulgação científica, assim, alto nível. Eu cheguei na parte que ela não tá falando mais sobre o desenvolvimento embrionário. E eu confesso que eu gosto mais dessa parte. Mas continua uma delícia de ler, continua sendo muito bem escrito. Eu já mandei mensagem pra autora, que é uma querida diva acessível, maravilhosa. Eu falei, eu posso deixar a encomenda aí, deixar o pedido singelo de uma versão estendida desse livro? Porque eu queria muito que a primeira metade do livro, ela fosse assim, tipo, o triplo do tamanho, sabe? Não sei se isso é pedir muito, mas pra quem se interessa, mesmo antes de finalizar, vou deixar aí essa indicação. As interessadas no assunto, livro maravilhoso. Como eu comentei, este aqui será o livro de ficção da vez no Clube das Jovens Senhoras, que é o Caderno Proibido da Alba de Céspedes. Já falei dele em vídeo, em mais de um vídeo, inclusive. Eu vou deixar a playlist sugerida pra vocês de vários vídeos aqui no canal. E no finalzinho do vídeo, eu sempre deixo sugestões de vídeos e playlists, enfim. Aqui o que não falta é vídeo pra você assistir, meu anjo. Com ele passarei as próximas várias semanas numa releitura bem detalhadinha, bem do jeitinho que eu gosto, entendeu? Isso aqui vai ficar gigantesco e aí a gente vai ter vários encontros, vários sprints de leitura, muita coisa bacana rolando no clube. Tenho Olha as Luzes, Meu Amor, da Annie Ernaux, que esse aqui, ó, sentou ali na poltrona, chazinho, lapiseira no grau, acabou, entendeu? Eu vou levantar só a hora que eu tiver acabado. E é isso. A maioria dos livros da Annie Ernaux, eu não preciso fazer nenhum reajuste, nenhuma análise no meu planejamento de leitura para encaixar ele com muita tranquilidade, porque eles são, com exceção de 2, eles são todos muito curtinhos, na minha teoria da conspiração, escritos para você sentar e ter a experiência ali de uma vez. Quero acabar essa semana, tá? Beleza. Aí vou fazer meu rolê das anotações, tal, como vocês já sabem. Vou ver se, inclusive, me mantenho gravando vlogs com trechos dos meus momentos de leitura, anotação, tal. Aí semana que vem, provavelmente, eu pego este daqui, que é o Memória de Menina. Eu já li no Kindle esse ano, só que, como eu falei, eu quero reler na edição física e deixar aqui, né, as minhas marcações, minhas anotações. Imagina, eu tenho todos delas, só esse aqui fica em branco, fica sem nada, fica sem o meu rastro aqui, rastro de Fernanda no livro. De jeito nenhum. Aí quando eu acabar esse, eu não sei o que eu vou fazer, gente. Não sei. Talvez eu volte nos anos e releia os anos. Talvez. Nesse aqui, talvez. E eu já sei, na verdade, o que vai acontecer. Eu não sei como, eu não sei quando. Mas, num futuro muito próximo, vocês já sabem, né? Eu vou reler. Tem o Demônio do Meio-Dia, que eu sigo relendo 2 capítulos por mês para a discussão do meu outro clube de leitura, que é o Clube de um Livro. Então, seguiremos até dezembro, 2 capítulozinhos por mês, show de bola. E a não ser que algo aconteça, quando eu terminar o Ciência da Gestação, que eu espero que seja esta semana, eu vou pegar, provavelmente, esse aqui primeiro e depois esse. Caso no vídeo das próximas semanas eu volte aqui e seja diferente, faz parte, gente, porque eu não assinei contrato. Eu esqueci de falar sobre um que eu tô amando. Peraí, que tá no Kindle. Que é o Análise, da Vera Iaconelli. É isso? Vera Iaconelli, é isso. E ela escreve o tipo de livro que eu amo ler, que é o seguinte. É uma mistura de memórias da infância, que foi uma infância muito complicada, traumática, analisadas sob a perspectiva da psicanálise, também pela experiência dela com a psicanálise enquanto paciente. Então, quer dizer, temos todo esse aspecto psicológico e a escrita das memórias dela de infância e tudo mais, juntando essas duas coisas que eu adoro. E realmente me pegou muito a forma como ela escreve. Então, eu precisei fazer aí pequenas pausas. Agora, no final de semana, por exemplo, eu não mexi no livro. Porque, como é que eu posso dizer, assim, pesadinho, sabe? Pesadinho, dá umas engatilhadas. E aí, como o Joey de Friends fez, eu metaforicamente coloquei o livro no freezer. Entendedores entenderão a referência. Eu achei que seria uma leitura só assim, ó,
antes de dormir, sabe? Eu subestimei, não no sentido negativo, mas eu achei que eu conseguiria ler o livro de um jeito ali, ó, igual eu falei no vídeo passado, informacional. Olha eu aqui, ó, do informacional. Então, o que eu faço? Eu leio ele em um momento que ele não está encaixado, claro, nas leituras de trabalho. Então, eu vou ler ele ou bem cedo, na hora que eu acordo, ou de noite. Aí, no outro dia, eu volto, releio as partes que eu marquei para pesquisar depois. Pesquiso, porque ela vai usar termos da psicologia, da psicanálise e tudo mais. E venho aqui e dou aquela estudadinha gostosa. Sabe aquele momentinho ali, ó, que você fala, ai, deixa eu aprender um negócio novo. Isso aqui que ela falou, nunca tinha ouvido falar, não tem ideia o que é. Aí a gente vai, faz aquela pesquisa, sabe? Aquela pesquisa bem feita, lê com atenção, com vontade, com fascínio. E aí pega o caderninho, pega a canetinha e ó, e anota. Que satisfação, como é bom estar vivo. Suponho que acabarei esta semana. Então, nos próximos dias, tudo dando certo, cadê o livro da mulher? Cadê a véia? Cadê o livro da véia aqui, meu Deus do céu? Perdi. Ixi, mas é uma cacetada de Annie Ernaux na minha mesa. Então, tudo dando certo, esses 3 serão finalizados. E ainda em setembro eu já começo a releitura do próximo livro do clube, que é o tão aguardado por mim, Diários do Ricardo Piglia, o primeiro volume do diário, que é um dos meus livros favoritíssimos da vida. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Agora temos a opção de hypar, e isso me ajuda muito, gente. É uma forma de monetização do canal que eu tinha dado bobeira e, ó, nem tinha ido atrás pra saber. Então, pra quem quer dar aquela força, dar aquele apoio no 0800, sem gastar R$1 por isso, só apertar o botãozinho de hypar. Um beijo e até o próximo vídeo.